E em se falando de julgamento, o pastor Marcos fez uma citação aí de Mateus 25, pastor Marcos, e ali fala, né, da separação das ovelhas e dos cabritos, né, ou seja, dos justos e dos ímpios. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né, se isso realmente será o juízo final, como que vai acontecer, o senhor dá mais detalhes sobre justamente o texto, como o senhor descreveu, o contexto, entender ali certinho como que será essas questões aí, por favor. De fato, né, é o juízo, mas as pessoas entendem, Diácono Aldo, pastor Misael e queridos que estão esta noite conosco, que Jesus, ele volta e imediatamente ele acaba com todo o mal sobre a terra, ele implanta o seu reino, né, e até tem gente que acha que a terra vai ser destruída, vai acabar, que vai todo mundo para o céu, né? Tem gente que nem espera, né, a volta de Jesus, acha que quando morre já vai para o céu. Então, esses entendimentos não têm base nenhuma nas Escrituras. Nenhuma base nas Escrituras tem esse tipo de raciocínio. Né? Jesus nunca falou essas coisas. Quando ele fala sobre juízo, ele vai falar sobre o juízo de Deus em diferentes níveis. Então, o primeiro juízo que ele vai falar aqui, quando ele fala do sermão profético, é o juízo contra o povo de Israel que não o aceitou, não o recebeu como Messias. Né? Você veja que no capítulo 23, né, um pouco antes, Jesus ele se lamenta, né? Ele traz um lamento sobre Jerusalém. Ali em Mateus 23, 37, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso aqui também é juízo, né? Mas não é um juízo que viria no fim, né? É um juízo que viria quase que imediatamente, né? E um juízo que na história se cumpre quando os romanos chegam em Jerusalém, destroem o templo, sitiam a cidade, levam, né, milhares de judeus cativos, escravos, e os que eles não levam, eles matam ao fio da espada. Então, queridos, quando a gente entende o juízo, nós temos que entender o juízo do ponto de vista de Deus. Por isso que a Bíblia fala de fim dos tempos e relaciona o fim dos tempos com o juízo, né? O fim dos tempos já é chegado porque o juízo de Deus já é chegado. Agora, como eu falei, quando você começa a ler e a estudar, né, a palavra de Deus como um todo, e não pegando uma passagem independente, e não pegando um versículo fora do contexto, e não pegando um texto bíblico e querendo entendê-lo com os olhares ou com o pensamento do século XXI, mas compreendendo as palavras, né, no contexto original em que elas foram ditas, você percebe que a palavra de Deus é bem diferente do que hoje as igrejas pregam. E veja, quando você fala em juízo, você tem que contrastar, né? Então você vê aqui Jesus ele fala da separação dos justos e dos ímpios. Então essa separação vai acontecer realmente, mas não com Jesus chegando e não com Jesus colocando todo mundo diante dele e separando: esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai para a perdição. A palavra de Deus ali no Apocalipse, no capítulo 20, ela fala, olha só como que são as coisas. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quer dizer, os que estavam mortos, eles ressuscitam, os que estão vivos são transformados, como Paulo também declara isso na primeira carta aos Tessalonicenses, e eles reinam com Cristo por 1000 anos. No entanto, os demais, como diz aqui, os restantes dos mortos, não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então, essa é a separação que ele faz. Essa separação de ir um para a esquerda, outro para a direita, é feita dessa maneira. Primeiro os justos são salvos, aí ao reinado de Cristo 1000 anos, em que ele reina sobre o seu trono em Jerusalém, como diz as Escrituras, né? E depois dos 1000 anos, aí sim, olha só, vinha um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou mais lugar para eles. Então vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e a sepultura entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A morte, né, e o inferno, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Olha que interessante. Então você vê, esse lago de fogo não é um inferno, né? O inferno, a sepultura, é lançada no lago de fogo, né, para ser destruída para sempre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então aqui se cumpre, né, esta palavra aqui, né, do Senhor Jesus, que você perguntou no capítulo 25. Né? E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O castigo eterno não é necessariamente queimar para sempre, mas é eterno porque durará para sempre. A destruição será eterna, enquanto a salvação, vida eterna. Então olha como é que uma parte se completa com a outra. Agora, se você entender que alguém vai morar no céu, nesse período todo que estou falando aqui, você tem um problema, porque você contradiz as Escrituras. Agora você veja que Apocalipse, no capítulo 20, ele nos ajuda a entender o que Jesus fala em Mateus capítulo 25, né? Então, queridos, nós temos que deixar ideias pré-concebidas, equivocadas, contaminadas por 2000 anos de teologias, de filosofias, muitas filosofias que, por mais que tenham aparência de sabedoria, elas são antibíblicas e são contrárias à palavra de Deus. Deixar essas coisas de lado para compreender o que realmente está escrito, lembrando que Jesus, ele vence o adversário quando ele vai nas Escrituras e declara para Satanás: está escrito. É assim que ele vence Satanás. Mas Satanás também cita as Escrituras. Assim como tantos intérpretes da Bíblia também citam as Escrituras para ensinar coisas erradas. Então você precisa ensinar no contexto correto, como nos mostra Jesus justamente quando ele vence o adversário naquela disputa lá no deserto.